começando mais um GAcast. Hoje a minha convidada é a Carol Rodrigues. Bem-vinda, Carol. Obrigada, Elô, pelo convite. Carol é competidora, também titular do Rancho Carolina em Avaré. É isso mesmo, Carol? É isso. E eu sei que tem um vasto currículo aí, tem muita história de vida legal. Conta um pouquinho de você. Seja bem-vinda. Obrigada, uma honra estar aqui. Bom, Carol é do sítio total. Eu nasci… Meu pai, né, sempre trabalhou com cavalo, com gado. Eu nunca morei na cidade até fazer faculdade. Tá. Então, a gente toda a vida morou em fazenda. Faz até as pessoas pensarem, mas por que você não fez veterinária? Sim. Não fiz veterinária. Vim morar em São Paulo quando eu entrei na faculdade em 2006. Tá. De Direito, Faculdade de Direito. USP. Sou formada na Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito Largo São Francisco, da turma de 2010. Nunca deixei o cavalo totalmente de lado. Tá. Sempre o cavalo foi a prioridade. Isso é uma coisa, né, até engraçada. Se você conversar com qualquer pessoa que é do meio… Sim. E quem não é do meio. Mas por que você não vai? Não posso, tenho uma prova. Não posso, porque meu pai tem uma prova. A gente sempre coloca o cavalo como prioridade. A gente estabelece compromissos na vida de acordo com o calendário do cavalo. Sim. A gente planeja o ano civil conforme o calendário do cavalo. Do cavalo. Então, muito embora eu tenha morado quase 10 anos aqui em São Paulo… Sim. O cavalo acabou que sempre foi uma prioridade, né? Tá. Então, mesmo quando eu tava durante a faculdade, depois, quando eu já tava trabalhando, tudo girava em torno disso e, enfim, continuou. Sim. E permanece até hoje. E deixa eu te perguntar, seu primeiro contato com cavalo, seu pai já trabalhava com isso? Sua mãe, Tantana, Nelson, Nelson Rodrigues. Meu pai é uma Intimidade no figura… uma figura conhecida aí. A minha mãe não é uma pessoa nada do cavalo. Absolutamente nada. Os meus avós são imigrantes japoneses, vieram para o Brasil em 58. E a família do meu pai, já ali… Ele já criança, ele nasceu no Rio de Janeiro, mas eles moravam em Cruzeiro. E o meu avô tinha essa conexão. Meu avô trabalhava num frigorífico. Sim. Então, eles trabalhavam tocando gado e fazendo tropa de fazenda para isso, pro frigorífico. E meu pai cresceu nesse ambiente. Na lida. Meu pai domou o primeiro cavalo dele, acho que com 11 anos, quando ele saiu de casa, foi morar na fazenda. Sim. E… a vida, né? Sim. Meu pai fez faculdade de enfermagem, acredite se quiser. E ele também não se adaptou e foi tocar boi na estrada. Sim. E aí, numa dessas andanças, ele acabou indo parar em Itaporanga, que é uma cidade próxima ali de Avaré, né? Sim. Foi onde ele conheceu a minha mãe. Trabalhando em fazenda e tudo mais. E aí, em algum momento, aí ele esbarrou… no quarto de milha, especificamente. Sim. Ele começou como treinador de laço. De bezerro, tá. né? Meu pai laçava bezerro. Caramba. E ele trabalhou… E daí, quando ele foi trabalhar na Imavem, né? Que é um criatório quarto de milha antigo, né? Sim. Tradicional. Foi quando ele conheceu a rédeas, o Working Cow Horse, que na época ainda nem era praticado aqui no Brasil, mas ele ouviu falar. Tá. Uma coisa que desde lá tocou já no coração dele. Sim. E Western Pleasure também, ele treinou bastante tempo. E daí pra frente, né, vieram aí as outras oportunidades de aprimorar a técnica, de realmente se tornar um treinador, de conhecer esse mundo, né, da performance, do treinamento de cavalo de performance, que não é aquele passeio do final de semana, não é aquele cavalo de fazenda, de trabalho. Sim. E é um universo paralelo, né, praticamente.
É desbravar. É difícil explicar o que é pra quem tá de fora. Sim. Mas é uma coisa encantadora, né? O universo do cavalo de performance, do treinamento, a criação. Sim. Tem toda uma indústria, né? Que… Enfim, a gente sabe que hoje o agro tá sendo tão, né, criticado. Mas é uma indústria que movimenta, que emprega e que gira absurdo, né, Sim. no Brasil. Sim. E daí meu pai acabou sendo, né, envolvido nisso tudo, virou treinador profissional. E nesse contexto que você nasce… E aí eu nasci, meu pai na época trabalhava com laço, ainda foi quando ele começou a trabalhar com rédeas. Tá. Mas quando eu foi quando eu comecei a competir. Minha primeira prova foi de Western Pleasure aos 6. Tá. Nossa. Meu pai já era treinador profissional Sim. nessa época. Sim. A minha mãe, que apesar de não gostar de cavalo, sempre acompanhou e fazendo tarefas, né, ali de adjacentes. E eu sempre fui louca por isso tudo, assim. E você curtia mesmo. O pai Sempre. trabalhava e era uma paixão sua também. Meu pai fala que quando eu era bebê, assim, criança pequena, assim, Sim. eu não ia muito com ele. Mas quando eu tinha 5 anos, eu comecei a ir com meu pai pras provas. Tá. Né? Então tinha… Na época, as provas mais fortes eram apenas as da BQM. Sim. Foi quando começaram a surgir os campeonatos. Foi quando a NCR foi fundada. Então começaram a se fortalecer as provas da associação. Sim. Provas da BQM. Eu ia pro meu pai pra tudo quanto é canto. A gente viajava no caminhão. Eu dormia no caminhão. Sim. Eu andava pra cima e pra baixo. Eu via meu pai a hora que eu levantava e saía. E ia com… Ah, você viu a Carol? Ah, foi com alguém almoçar. Foi… Então, a família… Isso é uma coisa também que a gente bate muito na tecla, né? Pra gente, o cavalo é um meio de vida. É uma profissão pro meu pai. Sim. Mas é uma família. Sim. Acima de tudo, é uma família. É uma família que te acolhe, é uma família que te cuida. Sim. E é um ambiente muito saudável para se crescer, ensina muito, Sim. né? São muitos valores, eu acho que envolvem muitos valores que são muito importantes para a formação Sim. do ser humano. Acho que o cavalo contribui muito para a vida das pessoas. Tudo isso. Sabendo ali, né, aproveitar, eu acho que são muitos valores valiosíssimos, né? De responsabilidade, de companheirismo, de competitividade Sim. saudável, Sim. de disciplina. Eu acho que é um ambiente que eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de crescer e viver tudo isso desde sempre. Sempre acompanhando meu pai e tantas outras pessoas, tantos outros amigos que eu fiz nesse meio, né, do cavalo. Eu acho que tudo que ele proporcionou para nossa família, para mim particularmente, para nossa família, é tudo muito impagável, né? Sim. E como que foi essa transição para você? Sair lá de Avaré, vir para São Paulo, fazer uma faculdade de Direito. Pois é. E depois trabalhar em um grande escritório aí. Como que foi isso, Carol? Uma menina que era do sítio. Menina do sítio, eu sempre brinco, eu falo do sítio pra cidade. Do sítio pra cidade. Do interior pra capital. Sim. E do ensino médio pra faculdade. Foi uma transição, eu não vou mentir. Eu não gosto de mentir. Não. Eu vou falar a verdade, Real. foi traumático. Foi E traumático. longe dos cavalos. É. Não era? Porque você ia final de semana Eu ia todo final de semana. Eu ia todo final de semana. Mas já não tava mais vivendo na semana a rotina. E quando eu não ia pra lá, eu ia pra onde meu pai estava. Tá, entendi. E o rancho já existia nessa época da faculdade? Já, eu tava… Bom, o rancho foi comprado em 2003. Tá. Ele começou ali. A gente vai fazer 18 anos esse ano. Olha, 18 anos. 18 anos de Rancho Caroline esse ano. E eu ainda tava no ensino médio, né, na época. Escolha de carreira já é… Acho que daria pra gente falar o dia inteiro aqui só disso, né? Mas
Eu cresci com o meu pai falando de dificuldades Sim. que mulheres enfrentavam no mercado Do cavalo. sendo veterinária. Tá. Inclusive, é uma coisa que eu sempre vejo, discussões e tudo mais sobre preconceito, sobre machismo. Eu nunca vivi isso. Eu nunca… Se você me perguntar, Carol, você já passou por alguma situação constrangedora nesse sentido? Sim. Algum tipo de discriminação? Não, Tá. Nunca, nem de longe eu passei por uma situação dessa. Tá. Mas eu acho que quando a gente tá nessa fase, né, de escolhas, uma escolha tão importante, né? Sim. Eu acho que a gente não tem maturidade ainda pra isso. Total. Né? A gente não tem maturidade pra isso, a gente não tem independência pra isso. Sim. E a gente fica muito suscetível a tudo que a gente tá vivendo e ouvindo naquele momento. Principalmente né? dos pais, né, Carol? Com certeza. A gente quer fazer o melhor e quer fazer o que a gente acha que naquele momento é o mais certo. Sim. Então, assim, eu sempre tive uma facilidade pra escrever, né? Eu sempre eu sou melhor escrevendo do que falando. Você que pensa. Eu adoro escrever. Sim. E inclusive, é uma coisa que eu faço naturalmente, assim. Eu passo tudo que a gente conversa com alguém. Eu sinto vontade de parar e escrever sobre aquilo. O tempo tem ficado cada vez mais escasso, mas é uma coisa que eu gosto. Então eu acabei optando por uma carreira de humanas. Sim. Então o direito acabou sendo uma escolha ali que eu fiz. Não me arrependo totalmente. Me arrependo só pelo fato de que não foi uma coisa, né, que ficou ali comigo pra sempre, Sim. né? Mas parando hoje, se eu paro pra pensar na escolha que eu fiz na minha carreira naquela época, Sim. eu acho que tudo contribui. Sim. Né? Sim. E não só por ter sido direito. Eu acho que qualquer pessoa da indústria do cavalo consegue aproveitar qualquer tipo de formação acadêmica para desenvolver bem o seu papel dentro da indústria do cavalo. Exato. Que é super né? carente. Super carente de profissionalismo, E eu sempre também, quando eu converso com as pessoas, eu falo isso. Não que a gente seja o Suprassumo, né? exemplo de… Claro que a gente comete erro ali na gestão do nosso negócio. Mas é uma coisa que me tira o sono todos os dias. Pensar o que a gente poderia fazer melhor para que o nosso negócio fosse mais profissionalizado. Para que a gente possa dar um atendimento melhor para os clientes, né? Porque o cavalo é uma indústria que ela é toda de amor e paixão das pessoas. Sim. Né? Uma Sim. pessoa que tem um cavalo é porque ela ama muito o cavalo. Uma pessoa que compra um look de cowboy é porque ela ama aquela imagem, aquela essência, Sim. aquele estilo de vida. E aí, quando chega na hora, né, dali dos trâmites mais, vamos dizer, mais sérios, todo mundo também quer levar no amor. É isso. Vim falando disso hoje. Mas, né? Mas é negócio. Todo mundo tem boleto pra pagar. Mas, assim, resumindo, né? Muito legal essa visão. A gente precisa ter mais profissionalismo em todas as pernas do segmento. Sim, sim. E qualquer formação acadêmica pode ser aproveitada Exato. quando a gente se volta para a indústria equestre. Então, no meu caso, o direito me ajudou muito. Ele me abriu muitas conexões com pessoas. Sim. Né? Eu conheci muitas pessoas. Eu aprendi muito. Eu vivi um ambiente corporativo, né? De hierarquia. Sim. De plano de carreira. De seriedade. De tudo. Então,
inclusive, até o conteúdo jurídico mesmo é uma coisa que hoje me ajuda muito, Total, né? Então, eu acho que o pouco que eu vivi dentro do direito é fundamental, foi fundamental e ainda é pro que eu sou hoje, né? Totalmente. Até nos projetos que eu tenho, né? Não só pro rancho, mas para outros negócios que eu tento desenvolver, tudo isso me dá bagagem para me orientar, né? Para, enfim, tentar fazer da melhor forma possível. Eu vou querer saber de todos esses projetos aí, porque eu sei que é uma agência, a gente pode chamar de uma agência de marketing ou não, a Plus? Então, a Plus, ela já fez várias coisas diferentes. Tá. Mas, inclusive, é uma coisa também que eu reflito muito sobre isso, porque a princípio a Plus começou como um perfil de foto. Sim. Né? Sim. Eu gosto de fotografar e comecei a publicar ali minhas fotos. Foi logo que o Instagram começou a rodar, né? Então eu vi nisso uma oportunidade de fazer uma divulgação de mídia social. Sim. Naquela época, né, naquele começo ali de Instagram e de mídias sociais, todo mundo era muito carente disso. Então uma coisa que eu tinha vontade de fazer na época, de trazer as pessoas para dentro do Instagram. Sim. E oferecer linguagem, oferecer uma imagem boa, uma foto legal, oferecer uma legenda legal e um canal onde as pessoas pudessem mostrar o seu negócio, independente de qual fosse. Sim. Mais uma vez, profissionalizar. Profissionalizar. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta antes de tudo isso. Você trabalhou no Pinheiro Neto, escritório de advocacia, sonho de muitos profissionais do direito. Não é, Carol? Escritório boutique, né, que a gente chama. Escritório mega. Ainda é, né? Ainda é. Acredito que ainda seja o maior da América Latina. Eu tô meio por fora do mundo jurídico, né? Mas Pinheiro Neto na minha vida surgiu assim. Eu tava no 2º ano da faculdade. Na verdade, tava começando o 2º ano, foi nas férias. A minha mãe chegou em casa, ela tinha ido no dentista. E ela chegou em casa com uma revista, se eu não me engano, uma Veja. Tá. Os 7 maiores escritórios de São Paulo. Ou do Brasil, não me lembro exatamente. E ela jogou a revista em cima da mesa e falou assim: olha, você vai mandar currículo para todos esses escritórios aqui, tá bom? Olha isso. Eu já tinha estagiado metade do semestre já. Com a irmã do Guilherme Gregolin, né? Conhecido aí do cavalo. Ela foi… O escritório onde ela trabalhava foi o meu primeiro estágio. Tá. E… Enfim, eu fiz o que minha mãe falou. Na verdade, eu mandei só pra 3, eu não mandei pro 7. E eles me chamaram pra participar do processo seletivo. Na época. Foi em 2007. E, assim, foi totalmente sem indicação de ninguém. Conheci alguém do Pinheiro Neto. Não conhecia. Eu mandei meu currículo lá no e-mail e eles me chamaram, eu fiz a prova. Depois eu fiz a entrevista. Até esses dias, o sócio que me entrevistou me mandou um direct no Instagram falando exatamente. Falou assim, nossa, Carol, eu lembro exatamente do dia que eu te entrevistei. Você falou da sua vida nos cavalos e tudo mais. Porque era uma coisa que, né, sempre… Os grandes escritórios, pelo menos naquela época, eles sempre buscam diversidade, né? Sim. Até porque as pessoas com diferentes bagagens pessoais podem contribuir de formas diferentes dentro da empresa, dentro das equipes, né? Sim. E eu trabalhei no Pinheiro Neto, comecei como estagiária, né? Tava no 2º ano, em 2007. E trabalhei lá até 2013. Carol, e como que foi falar assim, tchau direito, tchau Pinheiro Neto. Agora eu vou viver do meu propósito, minha paixão, vou viver do cavalo. Conta como foi essa transição de carreira aí. A questão não é nem sair de CLT pra empreender, mas mudar de área, né? Completamente. Então eu voltei pro rancho, voltei pra Avaré. E resolvi realizar um outro sonho que eu tinha, que era passar um tempo nos Estados Unidos.
Na época, quando as pessoas normalmente fazem isso, eu tava muito focada em passar no vestibular. Porque era uma pressão que eu colocava sobre mim na época. E ainda mais porque eu queria passar numa faculdade pública. Então, a concorrência era muito maior, o nível de exigência era muito maior. Sim. E quando eu voltei, eu falei, não, então agora eu quero fazer isso. Eu quero ir para os Estados Unidos. Eu quero ficar em algum rancho. E assim, eu não fui nem tudo estava planejado, né? Eu sabia para onde eu ia, no primeiro lugar onde eu ia chegar. E as coisas foram acontecendo, fui conhecendo pessoas e falaram, então fica um mês lá em casa, não sei o quê. Então eu fiquei na Califórnia. Eu fiquei no Idaho, na casa do Jake Telford, que tinha acabado de dar um curso lá em casa, né? Que foi o primeiro curso que eu organizei no rancho de cow horse. Depois eu fui pro Texas, fiquei na casa do Jason Van Landingham, que também depois a gente trouxe para um curso de rédeas no Brasil. E depois fiquei em Oklahoma, no Todd Crawford. E eu fazia o quê nesses lugares onde eu passei? Eu era groom. Eu selava cavalo, eu dava banho, eu cuidava. Era isso que eu fazia. Aquele serviço de baia que eu amo fazer. Sim. Eu nunca tive a ambição de voltar pra Avaré porque eu queria ser treinadora. Nunca tive a ambição de treinar cavalo. Sim. Eu acho que é uma coisa que não tem nada a ver comigo. Eu gosto de montar, eu gosto de competir, mas eu não gosto de treinar cavalo. Não é a minha praia. Mas é do seu pai, por exemplo. Do meu pai, do meu marido. Gente, agora também agora temos dois na família. A família tá crescendo. Eu tô bem servida de treinador. Mas eu amo fazer esse serviço. Eu acho que é uma tarefa muito nobre. Sim. Eu pelo menos, eu dou muito valor para esse trabalho. Eu acho que é fundamental ali no processo. E então, eu gosto de fazer isso. Foi isso que eu fiz quando eu tava nos Estados Unidos. Eu voltei. E aí, eu resolvi dar continuidade na Plus, que era uma coisa que eu queria já fazer. Comecei ali tirando foto e tal. E aí, eu resolvi, me dedicar à questão das mídias sociais. Que na época era uma coisa que eu via como muito carente. Sim. E competindo nesse meio tempo? Sempre competindo. Working cow horse e rédeas. Exatamente. Nunca parei. Só não participo se eu não tiver cavalo. Acontece também. Carol, eu queria deixar também aqui registrado, eu acho muito legal. Já assisti algumas provas de cow horse, né? Na época a gente tinha o cavalo. E a sua torcida pro seu pai é um show à parte. Gente, sério. Eu não sei se tem alguma coisa gravada, mas é o Nelsinho na pista, dando um show. Que é um baita, um dos maiores. E a Carol na torcida. Esgoelando. É de arrepiar. Esgoelando. Eu falo, gente, a gente vibra pela sua torcida. Eu me excedo um pouco, eu confesso. Eu me excedo um pouco. Mas é uma coisa que foge do meu controle. Não, é maravilhoso. É uma conexão. E deixa eu te fazer uma pergunta. Conta um pouquinho sobre seus títulos. Eu sei que no cow horse tem muito. Isso é uma coisa que é engraçado, porque as pessoas falam… porque você já ganhou tudo. Já ganhou tudo e tal. E eu falo assim, não, gente, eu só sou velha na modalidade, assim. Eu existo desde… A NCR… Nasceu como… A NCR nasceu em 1989. Eu sou de 1987. Eu comecei a fazer prova de rédeas com 8 anos. Sim. Mas já acompanhava desde antes, né? Com meu pai. E… é um sonho que eu ainda tenho. É uma ambição que eu tenho. Qual a sua ambição? O potro? De ganhar um potro do futuro da NCR Amador nível 4. Sim. Que por incrível que por mais que as pessoas achem, por incrível que pareça, apesar de competir há tanto tempo, eu nunca ganhei esse título. É uma coisa que
eu ainda acho que tenho tempo, bastante tempo aí pra tentar. Sim. E eu já ganhei o Potro do Futuro da BQM. No Amador 2 vezes. Em 2017 e em 2019. Aí falando de rédeas. Acho que é por isso que eu vim com a pergunta: quantos potros da NCR? Porque a gente achou que fosse realmente. Não, acontece. Mas eu falo, não, eu só sou velha, mas eu nunca ganhei. Eu já ganhei o nível 3 em 2017 também. Em 2003, na época era light. Em 2000 era limitado. Também ganhei o limitado em 2000. Eu tinha 13 anos. Nossa. E eu nunca ganhei um título de amador, Potro do Futuro amador nível 4. Ainda há de vir. Há de vir, tenho certeza. Mas em compensação no Call Horse… No Call Horse já tive mais sucesso. Você tem noção de quantas premiações, fivelas? Eu acho… Troféus? Não. Muitos? Eu já ganhei acho que 4 ou 5 da BQM. E acho que 4 ou 5 também da NCH. Que legal. E já ganhei congresso, já ganhei nacional, Copa dos Campeões. No Call Horse eu acho que eu tive um pouco mais de sucesso. Mas na rédeas ainda vou seguir batalhando. Inclusive, já a primeira oportunidade que eu tive, já voltei a montar pra correr o Potro do Futuro desse ano. Teve o nascimento do Luca 3 meses. Luca nasceu, vai fazer 3 meses. E já tá montando. Semana que vem voltei a montar, semana passada. E um turbilhão, né? De emoções, de dores. Mas era um timing que eu não podia perder. Sim. Eu tenho… Na verdade, assim, meu pai ia correr nesse cavalo. Sim. Ele falou, se você tiver condições de correr, você corre. Sim. Então, como em casa, a gente tem sempre esse combinado. A gente nunca divide cavalo entre aberto e amador numa mesma competição. Então, meu pai falou, se você quiser correr, o cavalo é seu. E aí, já fiz inscrição. Falei, agora vai ter que ir. Agora vai. Porque senão é só ano que vem, né? E eu nem tenho Potro do Futuro de rédeas do ano que vem. Então, eu falei, agora ou nunca. Eu ia falar pro ano que vem, tá? Pro ano que vem eu não tenho. Tá. Quer dizer… Por enquanto. Por enquanto. Vamos ver. Mas aí a gente… Falei, não, vamos fazer e… Do jeito que der, né? Não vai ser aquele primor nem nada. Não. Mas eu acho que… Eu já fiz outras provas com cavalos piores. E já fiz com menos treino, porque até na época que eu morava aqui em São Paulo, eu competia sem treinar. Eu ia pra prova e fazia a prova do mesmo jeito. Tem esses dois lados, né? Sim. Eu acho que se a gente quer ser bem sucedido dentro da pista, eu acho que o treino é fundamental. Não adianta. E especialmente agora em que o nível técnico de todo mundo tá muito grande. Né? Você vê os jovens agora, teve a nacional da BQM semana passada. Os jovens estavam marcando mais do que os amadores. Ganhou com 214, 213. O nível técnico tá muito alto. A qualidade dos animais tá cada vez maior. Então treinar é imprescindível. Se você quer ter um bom desempenho, quanto mais você treinar, melhor. Por outro lado, a gente também tem que se divertir um pouco. E daí, se você se prende pelo treino… mas não deu pra treinar. Vamos do mesmo jeito. E também a maternidade, tudo muda, né, Carol? Exato, tudo muda e a gente tem que fazer o que dá ali, né? Eu nunca foi uma coisa que me incomodou. Então, participar sem… o treino não foi tão bom, ou eu não consegui treinar o suficiente. Eu não me prendo por isso. Eu entendo quando algumas pessoas se prendem a isso, mas não é o meu caso. Então, mesmo que aconteça alguma coisa, não consiga treinar muito aí nesses próximos, né, dias que faltam até o Potro do Futuro. Até a gente tá organizando uma prova em casa, né? Dia 30 de julho, a gente decidiu meio de última hora, mas é uma coisa que a gente sempre teve vontade de fazer, mas resolvemos executar do mesmo jeito. Então, eu vou dar uma testada ali, um aquecimento, né? Aí, vamos ver como que vai ser. E depois, já mês que vem, já tem o Potro do Futuro da NCR.
E a gente segue na luta. É isso. Com certeza, virá. E deixa eu te fazer uma pergunta. Um cavalo inesquecível na sua vida? Nossa. São muitos? Não, é que sabe o que eu acho? A gente… Sabe quando você tá assistindo um leilão e daí vai alguém lá e fala assim… Esse foi o cavalo mais importante da minha vida. Ou quando… Né, a gente ganha alguma coisa. Não, eu acho que são momentos. São momentos. Né? Eu falo… Eu acho que tudo depende daquele momento. Cada fase da vida teve um cavalo muito especial. Tá. Né? Eu tive um cavalo que eu fui bem no Potro do Futuro de rédeas. Eu fui bem no Call Horse com ele depois. Foi um cavalo que eu vendi e comprei meu carro. Qual que é o que foi pro… O Aspen Mega, na época, tá. Né? Eu me lembro de um emblemático. Será que foi vendido? Agora de alma aqui. Um que você ganhou muito, que aparecia muito com você. Eu não me lembro o nome dele. Então, aí… Então, nessa época teve esse. Tá. Mas aí… depois disso, teve a própria Spin, né? Tá. Que foi a égua com a qual eu ganhei o nível 3 da NCR em 2017. E depois eu ganhei o Potro do Futuro da BQM. Tá, Então, fora isso, ela tem se mostrado uma excelente mãe. E esse ano eu vou correr no filho dela. Ai, que legal. Então, foi uma égua marcante. Depois disso veio o Easy Tag, o Top Tag Checks, que foi um cavalo que eu fiquei em terceiro no Potro do Futuro da NCR. E também ganhei o Potro do Futuro da BQM. Sim. Foi também um cavalo marcante. Eu acho que… São fases mesmo, são fases, né? Todos contribuem, né, pra nossa experiência, para nosso crescimento, pra nossa carreira. Todos contribuem. E cada um te ensina uma coisa… E cada um te proporciona uma emoção diferente, né? Sim. É difícil. Eu, pelo menos, eu não consigo dizer… esse cavalo… Não consigo dizer. Mas é legal porque são fases. Eu já ouvi isso de outros entrevistados. Olha, Lô, teve a fase, o primeiro cavalo. Agora, imagino que você tenha o que você tá montando atualmente. Nesse momento da maternidade, do voltar. Deve ser também um cavalo que tá te marcando. Vai ser um cavalo que vai me marcar, com certeza. Eu vou contar pro Luca lá na frente. Falar assim, olha, esse foi o cavalo que eu montei depois que você nasceu. Exato. Então, eu acho assim, nós que estamos envolvidos na indústria, pela perspectiva em que eu estou, né? Que o meu pai é treinador, meu marido é treinador. Querendo ou não, a gente sempre tem os nossos animais, mas é um meio de vida. Sim, né? Com certeza. Acho que você já deve ter ouvido falar em outras conversas que treinamento de cavalo não dá dinheiro. Sim. Então, o treinamento é o que gira o business, né? E a gente tem os nossos cavalos, que é o que faz a nossa carteira. Claro. Né? Os nossos animais próprios é o que gira ali no negócio. Então, a gente acaba que passam muitos cavalos pela nossa vida ali, né? E a gente não pode ter o apego a um especificamente. Exato. A gente que vive disso é aquela famosa frase: o cavalo não passa arriado 2 vezes. Exato. Então a gente tem que também ver essa questão do business, né? Apesar de eu ser uma competidora amadora, nós temos os cavalos como um negócio também. Então a gente apareceu interessado, tem que vender, vai lá, compra outro, faz outro. E assim vai a vida. Então é difícil falar de um cavalo, porque realmente a nossa rotatividade às vezes acaba sendo muito grande. Né? E acho que todos tiveram ali o seu papel. E deixa eu te fazer uma pergunta também. Tem outros negócios aí, já falamos da Plus. Tem a Carol mãe agora, competidora. Também cuidar de um rancho é uma empresa. É uma empresa. Empresária, vou falar assim. É uma empresa. A responsabilidade de quem cuida do animal de alguém é muito grande. Muito. Né?
Então, a gente… O dono, né? Do animal e do dono. Exatamente, né? Porque lidar com pessoas é uma arte. É uma arte. Então, a gente sabe do tamanho da responsabilidade que envolve. Então, tem o rancho, acho que hoje a gente pode ver como duas atividades paralelas, né? Tem a parte do treinamento, né? Que o meu pai e o Pedro tocam. E que nós temos que gerenciar isso. A minha mãe cuida da parte do financeiro. Sim. Eu cuido da parte do administrativo. Então, assim, tudo que é de compras, pagamentos, ela faz. E eu faço toda a parte de administrativo. Eu faço a parte de comunicação com os clientes, de cobrança, prova, inscrição, registro, essas coisas fica comigo. E tem a parte que mais recentemente, nos últimos anos, a gente investiu na estrutura do rancho, né? Chegou um momento em que a gente se deu conta de que não tinha mais como a gente prestar um serviço com um nível de qualidade bom sem a pista coberta. Sim, acompanhei. Então, foi uma coisa que… Foi uma loucura, né? Mas foi com a venda de um cavalo que a gente deu start nas obras. A gente vendeu tudo. As pessoas até ligavam em casa. Falavam assim, vocês estão tudo bem? Tá todo mundo bem de saúde? Vocês estão indo embora para os Estados Unidos? Por que vocês estão vendendo? Não, a gente tá investindo. Porque a gente sabe que em algum momento, por exemplo, meu pai não vai mais montar. Meu pai tem 61 anos e ele monta mais de 10 cavalos por dia. Sim. Mas não é o cenário ideal num futuro não tão distante. Sim. Então a gente sempre pensou em formas da gente explorar o rancho, que é um capital que a gente tem, né? Pra girar, né? Como a gente pode gerar renda com o rancho. Então, tem essa parte de ter investido para prestar um bom serviço. Porque em Avaré, se você contar todos os dias de chuva no ano todo, você perde 3 meses de treinamento. Então, era uma coisa que estava inviável naquele momento e que a gente não podia mais continuar. Então, foi quando a gente vendeu um cavalo e começamos as obras. Construímos a pista coberta e construímos um pavilhão de baias novas. E, inclusive, esse evento vai ser meio que até mais um teste, né? Que a gente veio fazendo vários testes. Então, com as obras finalizadas, né? Hoje, a gente pode dizer assim. Tem algumas coisas que a gente ainda quer fazer, mas o principal está pronto. Então, a gente realiza cursos. A gente faz provas. Então, isso foi uma coisa que a gente sempre quis explorar ali dentro. Porque é uma forma da gente gerar renda com toda a estrutura, né? Com menos trabalho físico, né? Especial do mais administrando ali e fazendo tudo girar. O rancho acaba tendo uma cara de, aspas, centro de convenções. Então a gente tem ministrando cursos. Eu não sei se vocês têm alunos lá para dar aula, além do curso. Não, a gente não faz porque a gente não tem os cavalos para fazer isso. Era a gente recebe muita pergunta sobre isso. É uma demanda que existe. Mas como a gente não tem os cavalos, então a gente não presta esse tipo de serviço. Mas é uma coisa muito interessante, que até a gente fala sobre isso com as pessoas, né? Que querem investir em outras formas de… outras oportunidades de negócio dentro do cavalo. Isso é uma oportunidade incrível. Porque se você tem o cavalo e você tem o tempo e a pessoa adequada para instruir tanto adultos quanto crianças, é um negócio muito legal de fazer, né? E aí fora, além do rancho… É isso que eu quero saber. Aí também Projeto tem Carol. a Wood, né?
Que é uma empresa que eu me tornei sócia recentemente. Legal. Então, somos eu, a Joana, o Antônio e a Manu. Sim. Todos nós ali do meio, né, do Sim. cavalo. E com as suas atividades paralelas também. Então, o Antônio tem toda essa formação de marketing e design. A Manu, ela é agrônoma. E ela também trabalha nessa parte de administração das fazendas da família. Tá. A Jo, que também ela tem formação em administração. Sim. Mas ela também tem essa parte, todo esse background de fazenda e cavalo e tudo. E até mesmo dentro da Rédeas e do Call Horse. Sim. E eu. Então, cada um contribui com o seu conhecimento. A ideia da UD é nós juntar todo o nosso histórico, né? Toda a nossa experiência, todo o conhecimento que a gente tem para produzir conteúdo. E quando eu falo produção de conteúdo, é uma coisa bem ampla. Bem ampla. É. E muito carente. E as pessoas até confundem. Ah, mas vocês são agência? Não, a gente não é agência, né? A gente não faz exatamente o trabalho que uma agência faz. Tá. Mas nós usamos do nosso conhecimento, da nossa expertise para produzir conteúdo de qualidade com a experiência que a gente tem para marcas, para negócios. Sim. Só que isso é uma coisa muito abrangente, assim, e depende muito de cada caso, né? Então, a gente também depende muito da demanda. Sim. Né? Como que eu acesso o conteúdo da UD hoje? É site, Instagram? A gente tem o site e o Instagram. O Instagram acaba sendo o principal canal de comunicação, né? Sim. Não tem como. É uma coisa que a gente sempre brinca. Não dentro da UD, mas é uma coisa que eu sempre falo em outras oportunidades, assim. A gente fala que o pessoal do cavalo não lê legenda. Tá. Né? O pessoal do cavalo não lê legenda. E então, o site, às vezes, é uma coisa que é difícil você conduzir as pessoas pro site, né? Sim. Mas o site existe. Existe. Inclusive, o site ele é até mais bem abastecido do que o próprio Instagram. Tá. Porque o Instagram, por exemplo, tem um limite de legenda, de caracteres na legenda. Então, muita coisa acaba indo na íntegra só pro site. E o Instagram realmente é a principal forma de comunicação. E… Mais algum projeto? Não, acho que por enquanto a gente vai só ficar… Hoje eu faço isso. Eu me dedico ao UD. Eu tenho alguns clientes de gerenciamento de mídia social através da Plus. Legal. Mas… E o rancho. Tá. E tá bom. Nossa. E o Luca. E o Pedro. E o Pedro. E o Nelson. Cara, eu acho muito legal que você traz profissionalismo. Acho que é essa a raiz. A gente veio até conversando pra cá como é carente o nosso mercado, né? Lembrando também que a indústria do cavalo, ela emprega e gera mais renda que a automobilística. Você já viu essa comparação? Saiu esses dias, né? Até uma reportagem na BQM sobre isso. Muito mais. Então, merece ser vista com um pouquinho mais de seriedade em alguns pontos. Trazer esse profissionalismo. Então, dentro do rancho, com a UD, na Plus. Muito legal a tua visão. Acho que agrega e traz novos horizontes para esse mercado. Sim, eu sempre penso, quando eu escrevo… Eu nunca, muito bem. Eu gosto. Nossa, eu gosto muito de escrever. Bem, obrigada. Muito bem. Eu gosto de escrever. Mas assim, eu nunca tive o propósito de ser influenciadora, nem nada. Apesar de me encantar muito com essa coisa das mídias sociais, porque eu acredito no poder que elas têm, eu nunca me vi como uma influenciadora. Com esse título. Né? Mas assim, toda vez que eu escrevo… Sim. Eu sempre me proponho a fazer as pessoas a refletirem, sabe? Sobre aquilo, de alguma forma. E… se eu alcançar uma pessoa… Se uma pessoa lê a minha legenda… A pessoa tem que ler a legenda. Lê a legenda. Então, às vezes a pessoa fala assim… mas eu não vi o que era, eu só passei…
Tinha que ler. Volta tinha lá. Que ler. Então, assim, se a pessoa refletir… Se uma pessoa refletir sobre aquilo e mudar a sua forma de conduzir o seu negócio… ou de conduzir até a sua vida pessoal… Sim. Eu acho que o meu propósito já foi preenchido ali. Sim. Eu gosto de escrever, porque é uma forma que eu tenho de organizar as minhas próprias ideias. Tá. É uma coisa que me ajuda a pensar. Eu coloco ali, eu organizo as ideias, então Sim. eu acho que me ajuda e… Se tudo der certo, ajudará alguém. Com certeza. Carol, e como os seguidores aqui, as pessoas que estão ouvindo a gente, assistindo no YouTube e das plataformas de áudio, podem conhecer o seu conteúdo? Eu quero que você divulgue sua rede social. Bom, depende do assunto. Tá, então vamos lá. Assuntos assim, mais de técnica, coisas assim, objetivas. Tá. Eu sempre dedico na UD. Tá. Né? Todos nós escrevemos lá na UD, mas da minha parte, o que eu posso contribuir de mais, assim, de técnica, de coisas objetivas, geralmente vão pra UD. Tá, é o arroba… @ud.você. Tá, faz a soletra UD, só pra… WOODY.você. .você. Na Plus, eu dedico os conteúdos mais polêmicos. Tá. Aquelas mais alfinetadas. Não alfinetadas. Mas é porque realmente existem assuntos dentro da nossa indústria que são mais delicados. Sim. A gente sabe. E tudo que eu falo é sempre pensando no que a gente tá vivendo. Eu não tô falando de ninguém. Sim. Mas, enfim, a gente sabe que existem assuntos que são mais polêmicos. Então, como são coisas que às vezes, né, eu não quero que influenciem, não quero que espirre em ninguém, então eles normalmente estão na Plus. E se for uma coisa assim muito pessoal, eu acabo colocando no meu mesmo. É então, aberto o seu Instagram? O meu Instagram é aberto, Caroline com K, Rodrigues Ribaldo. E o da Plus, peço desculpas pelo nome, mas é @+1.5. Que, pra quem não sabe, a justificativa do nome é porque mais 1,5 é a nota máxima que se atribui a uma manobra de rédeas ou de call horse. Sim. Então, mais 1,5, @+1.5. Muito bom. E o seu pessoal também é muito legal seguir. Tem o dia a dia do rancho. Tem. Vida real. Vida real, total. Só não tem a parte que eu faço o almoço, porque isso ninguém merece ver. Nem comer. Depois a gente vai entrevistar o Pedro. Ai, meu Deus. Eu quero ver ele falando. Eu quero ver. Eu vou viver pra ver isso. Carol, uma modalidade do teu coração, tem? Gosto das duas ou… Lu. Eu gosto mais de rédeas. Tá. Eu gosto. Eu tenho um pouco de medo do call horse. Tá. Eu gosto muito do call horse, mas eu acho que assim… você precisa ter um cavalo extremamente bem treinado. Eu sei que, graças a Deus, posso dizer que meu pai me proporciona isso. Sim. Mas eu tenho um pouco de medo. Tá. Né? Eu já tive um acidente. Sim. A minha primeira prova de call horse, eu caí. Cortando o boi? Eu cortei o boi e nós todos, nós três, viramos uma coisa só. Então eu tenho um pouco de medo. Eu ainda participo, faço provas, mas eu gosto mesmo de correr prova de rédea. Legal. De rédeas é o meu coração todinho pra ela. Eu ia te perguntar agora o que é o cavalo pra você, mas já foi uma declaração de amor pro cavalo aí. Inclusive, quando você falou sobre a vida ao redor, a sua família, toda construída ao redor do cavalo. Tudo. É isso. Tudo gira em torno do cavalo, pelo cavalo, para o cavalo, com o cavalo, em cima do cavalo. Realmente é um estilo de vida, né? A gente fala, não é só um slogan bonito. Sim. É uma coisa… É a verdade. É a essência, né? Sim. É tudo. Lucas já montou? Já. Com o vô? Com o vô e o pai. E o pai. Com a mãe? Com a mãe não, eu morro de medo. Eu não tô dando conta nem de mim ultimamente. Eu tenho medo. Esperar um pouquinho, né? Não tenho confiança pra isso ainda.
Tá certo. E uma dica que você dá é… De repente, uma pessoa lá que nasceu no interior, precisou, por algum motivo, estudar na capital, escolher algum outro curso e foi chamada de volta aí pro cavalo para seguir um propósito, um chamado do coração mesmo. Qual que é a dica da Carol? Não demora muito, não tenha medo. A carreira, ela é o que você ama fazer todos os dias, não importa o que você faça. Sim. Você não precisa, né, ter feito uma faculdade para isso. Sim. Como eu falei, contribui, mas eu acho que fazer aquilo, acordar todo dia de manhã e falar, não, hoje eu vou fazer aquilo, eu acho que não tem preço que pague, né? Porque quando você tá fazendo alguma coisa que você não gosta, aquilo não é vida. É pesado. Né? É muito pesado. Eu acho que muita gente pode se identificar, né? De estar ali vivendo um trabalho que não gosta. Todos temos que trabalhar e pagar boletos. Sim. Então, que seja fazendo alguma coisa que faz você acordar de manhã e falar, não, hoje eu vou fazer isso. Feliz, na medida do possível. Sim, né? Porque problemas todos temos, mas eu acho que isso é essencial. Muito bom. As pessoas têm muito medo de fazer essa volta por preconceito, insegurança, mas eu acho que não é perdido. Não é perdido. Acho que a recompensa é muito maior depois. Valeu a pena. Valeu, com certeza. Muito bom. Carol, obrigada. Adorei o nosso papo. Eu é que agradeço pelo convite. Imagina. Nossa, não é sempre que a gente tem a oportunidade, né, de falar sobre esses assuntos, mas… Olha, primeiro de muitos, eu acho que agora agradeço. Ó, a sua família, parabéns. Seu pai maravilhoso. Obrigada. Sua mãe, a gente sempre acompanha nas provas. Realmente uma família unida, em volta. Agora o Pedro também, o Luca. Parabéns por trazer esse profissionalismo. Porque isso contribui, é bom pra todos, né? Sim. A gente tá na Espero ponta. que sim. Sim, a gente tá aqui na ponta com uma loja, também um braço do agronegócio. Sim. E é importante que tenha essa visão séria na base. Todo o mercado seja envolvido por essa corrente. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu sei que foi o primeiro, tava meio assim, mas a história é incrível. Lá atrás, a formação e ter deixado tudo isso, né? Pra seguir realmente um chamado do coração. Obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite. O seu, Leandro. Sim. Eu quero trazer seu pai aqui. Eu não sei se 1 hora vai ser suficiente. Tem muita história, né? É muita história. Muito legal. Pessoal, esse foi mais um episódio do GAcast. A gente tá nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. Curte, comenta, manda pros amigos. Carol, todos aqueles grupos de rédeas e Cow Horse. Tem muita gente. E até a próxima.